Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e que todos possam vencer este momento bastante complicado. Pessoal, deixa eu compartilhar com vocês uma palavra. Esta palavra é uma palavra de esperança. Nós vamos vencer esse momento sob a perspectiva da palavra de Deus, sobre a ótica espiritual. Quanto tempo você acha que a população mundial aguentaria a falta de água? Imagine que se faltar água nos reservatórios, se acabarem os recursos naturais, ou seja, se os recursos naturais deixarem de produzir água, de fornecer água, quanto tempo você acha que a população mundial aguentaria? Deixa eu falar uma coisa para você, muito pior do que esta pandemia seria a falta de água. O estrago seria muito maior, seria de proporções incalculáveis. Nós não estamos preparados para enfrentar a ausência de água. Se faltar a água, consequentemente, outras coisas terríveis iriam acontecer. Outras epidemias e pandemias certamente iam surgir em função deste colapso. Então, mais uma vez eu pergunto, quanto tempo você acha que a população mundial aguentaria sem água? Recurso natural secou, não há reservatório, não há caixa d'água na sua residência, não tem água, nem orvalho, não tem chuva, não tem orvalho que cai sobre a face da terra, zero. Quanto tempo você acha que a população mundial aguentaria? E seria possível calcular o impacto, sem contar o impacto ambiental, mas qual seria o impacto de tudo isso nas nossas vidas? Olha, se não chover eu não consigo plantar, porque precisa ser regada a plantação. Se eu não tiver reservatório, vai faltar água nos lares, nas casas. Já vai acarretar um problema urbano, um caos urbano. Se faltar água, vai causar também um problema no ecossistema, entre tantas outras coisas. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. No livro de Reis, no capítulo 17, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 7, o texto da palavra de Deus diz o seguinte: Então Elias, o tibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Quem era Acabe? O rei. Então Elias disse: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Eu queria que você entendesse uma coisa. O homem de Deus, a mulher de Deus, a sua palavra é um decreto. Aquilo que você fala se torna um decreto. Aquilo que você profetiza se torna um decreto. Aquilo que você determina se torna um decreto. Então o profeta Elias disse ao rei Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem o orvalho, nem a chuva cairão sobre a face da terra, senão segundo a minha palavra.
O versículo 2 diz: depois veio a ele a palavra do Senhor. Só depois o Senhor falou com o profeta. Depois que o profeta havia decretado que, segundo a sua palavra, nem chuva e nem um orvalho sobre a face da terra durante 3 anos e 6 meses. No versículo 2 nos diz: depois veio a ele, a Elias, a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então o profeta profetizou, decretou ao rei Acabe que, segundo a sua palavra, não choveria durante 3 anos e 6 meses. Depois disto veio a palavra do Senhor, pedindo para que o profeta permanecesse ali nas margens do riacho de Querite, do ribeiro de Querite. E lá ele seria alimentado pelos corvos cedo e à tarde. E ele beberia da água do ribeiro de Querite. O texto diz que o ribeiro de Querite também secou. O ribeiro de Querite foi a prova que a palavra do profeta havia se tornado um decreto. Agora, eu pergunto para vocês, durante 3 anos e 6 meses não choveu e sequer caiu orvalho sobre a face da terra. Aonde estava o povo de Deus? O povo de Deus também enfrentou esta crise. O povo de Deus também enfrentou este período de seca durante 3 anos e 6 meses. O próprio profeta viu a sua palavra se cumprir ao ver que o ribeiro de Querite havia secado. O ribeiro de Querite ter secado era o cumprimento da sua palavra. A palavra do homem de Deus, ela é um decreto. A palavra da mulher de Deus é um decreto. O homem que tem comunhão com Deus, o que ele fala, acontece. Se ele profetizar, acontece. Se ele decretar algo sobre a face da terra, acontecerá. Porque o que ele fala é um decreto, porque ele tem comunhão com o seu Deus. Percebe que o profeta Elias disse, vive o Senhor, Deus de Israel. Ele identificou de quem ele estava se referindo. Ele faz questão de dizer para o rei Acabe quem era o seu Deus. O seu Deus era o Deus de Israel. Ele diz, olha, eu estou diante deste Deus poderoso. E é diante dele que eu decreto que durante 3 anos e 6 meses não choverá. Então nós vamos vencer esta pandemia pelo poder da palavra de Deus. Comece a decretar, pelo poder da palavra de Deus, decretar a vitória sobre a tua casa. Comece a decretar a vitória sobre a tua empresa. Comece a decretar a vitória sobre o teu trabalho, sobre o teu emprego. Comece a decretar a cura. Comece a decretar a restauração.
Deixa eu falar uma coisa. Em Jó 38, versículo 48, 41, na verdade, está escrito: quem, é uma pergunta, quem prepara para os corvos o seu alimento quando seus filhotes gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Deus está revelando a Jó que ele se preocupa até mesmo com os corvos. Então ele pergunta para Jó: quem é que cuida deles? Quando seus filhotes gritam a Deus, gritam a mim, e andam vagueando por não terem o que comer. Então Deus estava dizendo para Jó: Jó, eu cuido até das aves, eu cuido dos pássaros, eu sou um Deus zeloso, eu sou um Deus que posso todas as coisas. Em Salmos 147, verso 9, está escrito: quem dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam? Eu fico pensando, gente, que até os filhotes, até as aves clamam a Deus por alimento e Deus os responde. Até as aves clamam a Deus por alimento e Deus providencia. Quanto mais nós, seus filhos. Lucas capítulo 12, versículo 24 está escrito: Jesus disse: considerai os corvos, que nem semeiam nem cegam, não têm despesa nem celeiros, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. A palavra do homem de Deus, ela é um decreto. A palavra da mulher de Deus, ela se torna um decreto. Quando nós falamos em nome do Senhor, esta palavra se torna um decreto. Quando nós determinamos em nome de Jesus Cristo de Nazaré, esta palavra se torna um decreto. Em Josué capítulo 10, versículo 12, está escrito: no dia que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel e disse: sol, pare sobre Gibeon, e você, lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve. O sol parou em meio às nuvens. O sol parou em meio aos céus e ficou parado quase o dia inteiro, até que Israel vencesse os amorreus. A palavra do homem de Deus é um decreto. A palavra da mulher de Deus é um decreto. Abra sua boca com coragem, decrete sobre o teu povo, decreta sobre a tua nação a vitória. Em Efésios capítulo 3, versículo de número 20, está escrito: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Este poder é o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus. Este poder é o mesmo poder que Deus usou para abrir o Mar Vermelho. Este poder é o mesmo poder que Deus usou para mandar o maná no deserto para o povo de Israel. Este poder é o mesmo poder que Ezequiel, no vale de ossos secos, profetizou para aqueles ossos secos, para que eles revivessem. Este poder é o mesmo poder que o profeta Elias usou para abrir o rio Jordão. Este poder é o mesmo poder que o profeta Elias usou
para confrontar os profetas de Baal e fogo caiu do céu e consumiu o holocausto. Este é o mesmo poder que Pedro e João, ao entrar no templo, disse para o paralítico: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Este poder é o mesmo poder que transportou Felipe de um lugar para o outro para pregar a mensagem para o eunuco. Este é o poder que opera em nós, o poder do Espírito Santo. Precisamos exercer o nosso papel. Nós somos filhos de Deus e filhas de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele só pode habitar nos servos do Senhor. O Espírito Santo de Deus não habita no ímpio. O Espírito Santo de Deus não habita no mundo. O Espírito Santo de Deus habita no seu povo, no povo que é lavado, que é remido, regenerados, santificados, novas criaturas pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Então o profeta Elias profetizou que durante 3 anos e 6 meses não choveria e sequer cairia orvalho sobre a face da terra. Esta pandemia vai passar, mas acredite, a falta de água traria consequências muito piores, terríveis, incalculáveis. Mas o povo sobreviveu à seca de 3 anos e 6 meses, porque Deus estava com o povo. Deus estava com o profeta Elias e até as aves precisou alimentá-lo, porque Deus é um Deus de milagre. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e versículo 29. O texto diz assim: ele usa as coisas loucas para confundir as sábias, usa as coisas fracas para confundir as fortes, usa as coisas vis e desprezíveis para confundir as aprazíveis, e usa as coisas que não são para confundir as que são. É o nosso Deus. Às vezes a forma como Deus age confunde a lógica humana. É hora de você entender que a tua palavra, ela vira decreto. Ela vira decreto. A tua palavra, ela vira lei. Porque Deus assina o que nós falamos. É claro que para que isso aconteça, você precisa se envolver com Deus. Você precisa ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você precisa de Jesus na sua vida. Você precisa do poder de Deus na sua vida. Estas coisas são possíveis para aqueles que carregam dentro do seu coração o Espírito Santo e a palavra da verdade. E a palavra da verdade. Eu decreto sobre o poder da palavra de Deus. Eu decreto que o Brasil não vai falir. Eu decreto sobre o poder da palavra de Deus que as nossas famílias vão vencer este momento. Eu decreto sobre o poder da palavra de Deus que Deus suprirá as nossas necessidades segundo o seu poder e a força que opera em nós. Eu decreto vida, eu decreto restauração para o Brasil, eu decreto prosperidade para o Brasil, eu decreto salvação de almas para o Brasil. Pense nisso.
A nossa palavra, ela se transforma em um decreto, pois Deus tem compromisso com os seus. Fique com Deus e que o Senhor te ajude a entender que nós vamos vencer este momento pelo poder da palavra de Deus. Amém.